durante a palestra, e ao final a gente abre para perguntas, né? Os nossos colegas aí podem perguntar para o preletor e podem também colocar no chat, né? Se assim for interessante. A gente, no final, a gente coloca, a gente responde as perguntas. Eu vou passar, então, a palavra para o Torquato, que está já presente, né? Se ele quiser dar uma palavrinha, ou ele ou o Fernando. Por favor, Torquato. Guilherme, obrigado pelo convite, por poder estar com vocês aqui. Temos que parabenizar a DTI, e aí na sua pessoa aí, e na do Bruno, né, que estão promovendo essa palestra sobre um tema tão caro, a segurança da informação, e a gente precisa realmente, cada vez mais, nós temos que estar imbuídos desse espírito. Tem legislações, a lei já trazia um pouco essa cobrança sobre segurança da informação, mas especialmente a LGPD não deixou dúvidas sobre a responsabilidade que o gestor tem, principalmente sobre os dados pessoais. Agora nós estamos falando do dado pessoal, porque esse gera uma punição, gera um compromisso direto, uma responsabilidade direta do gestor, né? Então, é fundamental cada vez mais a gente ir introduzindo, gota a gota, né, como vocês estão fazendo aqui hoje, essa nova cultura de segurança da informação. Não pode ser uma paranoia, mas não pode deixar de estar na cabeça de todos aí que estão acessando informações que estão disponíveis dentro do mapa, e por vezes pode estar, inclusive, em transparência ativa. Isso aí nos preocupa muito, do que está ficando em transparência ativa, e o que a gente pode fazer para retirar e trabalhar melhor aquele dado, e tratar melhor aquele dado, e disponibilizar um dado limpo, e que a gente não seja responsabilizado por fazer um mau uso desse dado. Parabéns mais uma vez. Abraços aí a todos e sigamos. Perfeito. Chefe Bruno, o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, está conosco. Quer dar uma palavrinha, Bruno? Primeiro, eu quero agradecer, né, a participação aí, tanto do nosso auditor-chefe, o Cláudio Torquato, quanto pelo Rodrigo, né, por esse momento, e agradecer a participação de todos aqui para um tema tão recorrente, né, um tema tão falado no mundo tão digital, a importância, né, que nós temos, o próprio tema ali sobre a questão hacker, né. Recentemente nós temos um secretário, eu acredito que muitos de vocês passam por isso, de termos colegas que possuem ali uma conta clonada, né, a situação. Eu estava numa reunião ontem, e o secretário da Pesca nosso recebeu a ligação da ministra, Tereza Cristina, e ela estava informando o seguinte: olha, tem pessoas me ligando aqui, né, me mandando mensagem, na verdade, me mandando mensagem como se fosse você, tivesse trocado de número, tivesse solicitando um dinheiro, e duas pessoas, né, já tinham até transferido. Então, assim, hoje em dia, esse é uma fragilidade que a gente tem, né, do mundo digital ali para golpes, né, relacionados ao uso, né, de mídias sociais, mas do ponto de vista corporativo, o impacto também é enorme, né? Tivemos casos ali como recentes do STJ, o próprio DataSUS, né, envolvendo ali o impacto na vacina. Então, fazer essa conscientização, levar um pouco dessa informação, né, de como agir também diante de situações de crise como essas é fundamental. Então, meu muito obrigado aí para a gente estar iniciando uma coordenação nova, coordenação de segurança da informação, do qual o Guilherme é o coordenador. Então, o mapa está no caminho certo de olhar isso de forma preventiva, né, e aliado assim, com uma área de integridade muito forte que o mapa tem, né, e a gente trazer essa junção, tá, dessa integridade muito forte, muito premiada, muito bem vista, né, dentro da esplanada, e nós trazermos assim, essa robustez técnica, né, para apoiar essa qualidade que nós temos na integridade do mapa. Então, muito obrigado por vocês fazerem parte aqui desse momento. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Cláudio, obrigado a todos vocês aí por participar. Obrigado, Guilherme. Que é isso. Obrigado aí, senhores, Torquato, Bruno. Fragola, a palavra está com você.
Fica à vontade. Tá? Opa, ó, primeiro agradecer o convite, me sinto honrado aí em trazer um pouco aí, alguns centavos de conhecimento para a equipe. Foi muito, muito gratificante a interação com o Guilherme, ele me ajudou muito aí a mapear o que a gente precisava falar e etc. Estou muito satisfeito de saber que está sendo criada essa área de segurança, viu, Guilherme? Muito satisfeito mesmo. Já tem muito tempo que a gente trabalha junto ao Ministério da Agricultura fazendo segurança e a gente sabe como é difícil fazer segurança. Não é fácil. O doutor Cláudio colocou muito bem, não é? A gente tem que começar, eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos da segurança, não vou focar em LGPD, doutor Cláudio, nesse momento, mas se quiserem, num próximo momento, a gente pode falar, vou falar en passant de LGPD, mas em outro momento, quando vocês estiverem com a área mais estruturada e precisando fazer campanhas de conscientização, a gente pode voltar aqui novamente pro bono, sem problema, tá? Eu curto muito fazer esse tipo de trabalho. O Bruno adiantou alguns slides meu, Bruno. Vai parecer que a gente até está combinado, né? Mas é que trouxe a deixa. Mas na realidade é porque a coisa está feia, né? A coisa não tá fácil, não. Eu vou sugerir aos senhores que coloquem a tela maior, né, o Guilherme? Porque como eu vou apresentar aqui, agora deve estar chegando em vocês. Pronto? Abrir naqueles 3 pontinhos e colocar assim, ó, tela cheia, né? Fica bem melhor. Tá. Bem, meu nome é Rodrigo Fragola, eu sou o CEO da OlgaSec. A OlgaSec é uma empresa que surgiu em 1997, então a gente está aí há uns 25 anos exclusivamente mexendo com segurança. Né? Então a gente passou por todas as revoluções, todos os turnovers, todas as pivotagens de segurança das tecnologias que ocorreram desde 1997. Né? E a gente vai falar um pouquinho aqui do porquê que essa situação está desse jeito, não é? E o que a gente pode fazer para minimizar esse processo. Vou passar aqui. Aqui. Isso. Bem, consenso, né? Existe um relatório aí do Fórum Econômico Mundial que em 2001 a cibersegurança passou a ser o 4º maior risco de curto prazo, tá? Das empresas. E tanto os agentes privados quanto os agentes públicos, eles passarão cada vez mais a enfrentar ataques extremamente sofisticados. Por incrível que pareça, os exemplos que o Bruno trouxe para nós hoje, o que eu vou apresentar hoje para vocês, são exemplos de ataques extremamente simples. Não é? Então, a gente tem que se preparar para esses ataques simples e a gente tem que também se preparar para os ataques mais sofisticados. Isso é um consenso no mundo. E aí, o que acontece? Quando a gente olha e a gente vai na televisão, a gente vai lá no Netflix, a gente vai lá nos streamings, e a gente procura a palavra hacker, o que a gente vê? Né? A gente vê essa coisa sombria, meio pré-adolescente, né? Uma mistura de Round Six com alguma outra coisa, né? Tipo esse boneco aqui, né? Mas, na realidade, gente, hacker não é absolutamente nada disso, tá? Tô tentando passar aqui. Isso foi. O que é o hacker, gente? O hacker é uma cultura, né? É uma forma de você encarar o mundo, uma forma de pensar fora da caixa, tá? Hacker não é do mal. Raciocina comigo, gente. Como é que uma coisa pode ser do mal com uma joaninha numa florzinha dessa aqui? Não pode ser do mal, tá? Mas o que acontece? A gente, como ser humano, a gente não tá nem aí, tá? A gente gosta mesmo de uma treta, certo? Então, é muito importante a gente entender uma coisa. O movimento hacker é um movimento legítimo, tá? É um movimento que contesta a forma como os sistemas são feitos e mostra a fragilidade desses sistemas. Então, é muito útil nós termos hackers no mundo estudando essas tecnologias e trabalhando para melhorar essas tecnologias. Inclusive, é uma estratégia que a gente usa muito dentro das companhias, né? Atacar as companhias, testar os sistemas, testar as pessoas.
Mas existe toda uma mística em volta desse processo. O que a gente tem são hackers profissionais que estudam tecnologia, que estudam na universidade, que estudam por conta própria para desenvolver essa segurança, e nós temos pessoas que são bandidas, né, que fazem bandidagem, que roubam dinheiro, né, que atacam as pessoas, que atacam nações. Então, é muito importante a gente, quando usar a palavra hacker, ter isso em mente. Tá? Hacker não é uma coisa do mal, mas como as pessoas gostam de uma boa, de uma treta, a gente acaba comprando essa imagem. Tá? E o que é um ataque cibernético? Bem, para a gente poder entender como a gente pode implementar uma proteção, seja pessoal, seja na empresa, a gente tem que entender como é que um ataque funciona. A primeira fase de qualquer ataque é o reconhecimento. Tá? Então, o atacante, ele reconhece uma empresa específica, não é? Quantos funcionários ela tem, quais os sites que ela está funcionando, em que lugares ela está instalada, se ela tem segurança, se ela não tem segurança, se a segurança dela é fraca ou forte, quais são os dados dela que estão na internet. Enfim, ele coleta uma série de informações para entender como a instituição funciona. Certo? Isso pode ser uma empresa, pode ser um segmento de mercado, por exemplo, como que o segmento de mercado de saúde trabalha, como que o agronegócio trabalha, quais são as automatizações que são utilizadas no agronegócio, né? Então, é feito um reconhecimento de campo, que a gente chama reconhecimento de campo. Depois, a gente tem a fabricação das armas, entre aspas, das armas digitais, tá? Que são vírus específicos, malwares, phishings, quer dizer, todo o arcabouço tecnológico necessário para poder invadir aquele cliente especificamente que eu reconheci, não é? Depois, eu tenho uma fase muito importante do ataque, que é a entrega desse armamento, tá? A entrega dessas armas que vão ser instaladas dentro do cliente. E essa entrega, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir por e-mail, ela pode vir através de um download, ela pode vir através de um pendrive, não é? Ela pode vir através de um arquivo. Nós vamos comentar sobre isso mais na frente. Após a entrega, o que a gente tem? A gente tem a exploração. Essas armas, elas vão executar dentro da tua rede, sem que você perceba, e elas vão fazer coisas nessa sua rede, do tipo alterar uma configuração, baixar um outro aplicativo, pegar uma informação e mandar para fora. Isso a gente chama de exploração. Não é? Sempre com o intuito de entrar cada vez mais fundo dentro do cliente. Tá? Depois nós temos a instalação. A partir do momento que essa ferramenta consegue identificar, por exemplo, que existe uma versão de um sistema operacional que tem um problema de segurança, não é? Ela pega e se instala nesse host, nesse ativo, nesse aplicativo. Não é? E a partir daí, que ela entrou na sua rede, fez uma exploração e se instalou, ela está pronta para fazer as atividades que ela precisa fazer. Depois, a gente tem uma atividade muito importante chamada comando e controle. Não é? Toda vez que uma arma cibernética é instalada no cliente após um exploit, não é? Ela se comunica para uma central de comando e controle. Essa central ela vai fazer o quê? A partir das informações que essa arma, esse vírus, esse worms, não é? Esse aplicativo enviar para o comando e controle, ele vai repassar execuções automáticas para esse dispositivo na ponta. Inclusive, ele pode repassar novas armas para serem instaladas lá dentro. Então, por exemplo, eu identifiquei que tem uma falha de segurança no software, a falha foi lá, o sistema foi lá e se instalou naquele software. Aí ele descobriu depois que existe um outro tipo de sistema. O comando e controle faz o quê? Manda as vulnerabilidades desse sistema, ele checa se esse sistema tem vulnerabilidade ou não, ele descobre uma outra vulnerabilidade que ela não tinha trazido com ela, ele vai lá e manda uma nova arma para explorar aquela vulnerabilidade. E essa coisa ela é feita ciclicamente. Né? E aí a gente tem o último passo, que é a extração dos dados. Não é? Afinal de contas, a pessoa vai fazer o ataque, ela está atrás de alguma coisa. Né? Geralmente, é atrás de alguma informação. E essa informação ela tem que ser retirada do cliente. E cada vez mais, você tem uma série
de informações que, unidas, dão um volume muito alto. Então, existem técnicas específicas para poder enviar essa informação por canais onde fica muito difícil para a equipe de tecnologia identificar que está existindo um vazamento. Tá? Então, as principais etapas são essas. O que a gente pode dizer sobre essas 7 etapas? É que em cada uma delas existem ações que podem ser executadas para reduzir o risco de você ser invadido. Não é? Tanto na etapa de reconhecimento, quanto na etapa de estratificação. Principalmente em comando e controle, e principalmente em delivery. E aí, o que acontece? Quando os hackers desenharam esse modelo, não é? Que ele foi sendo aprimorado com o tempo, eles descobriram o seguinte, eles descobriram que eles conseguiam automatizar esse processo. Tá? Automatizar esse processo significa que um hacker consegue atacar milhões de dispositivos ao mesmo tempo. Tá? O mais conhecido processo de automatização e popular são os ransomware, não é? Geralmente o ransomware ele surgiu com um alvo generalizado. Então o que ele faz? Eles criam uma arma que reconhece um conjunto de vulnerabilidades que estão presentes em grande parte das máquinas e executa essa vulnerabilidade. Né? E aí por que a gente diz que o golpe está aí, cai quem quer? Porque a maioria das vulnerabilidades que são exploradas por esses hackers, elas já foram corrigidas. Já existem soluções para elas. Já existem ferramentas que bloqueiam, já existem processos que bloqueiam. Então, de certo modo, hoje, né, por incrível que pareça, cai quem quer cair. Porque quem quiser resolver o problema, existe como resolver esse problema de várias formas, né? Os hackers também, eles usam o quê? Eles usam a cultura das pessoas, a forma que as pessoas pensam, tá? E a tecnologia como arma, como já comentei. Então, a forma com que você pensa, a forma com que você age, também é uma coisa que pode ser usada contra você. Então, um hacker, por exemplo, brasileiro, não é? Para ele atacar uma empresa japonesa, ele tem que estudar a cultura japonesa. Ele tem que entender como o japonês pensa, não é? Ele tem que compreender quais são as fragilidades que aquela cultura tem ao usar um determinado dispositivo, né? Nós temos que entender também que a área romântica do hacker, entre aspas, do mal, né? O hacker que quer prejudicar alguém, está sempre envolvido com dinheiro. Tá? Então, não existe ideologia, não existe lado, não existe patriotismo, não existe absolutamente nada disso. A grande maioria dos hackers, a grande maioria das instituições que atacam, elas estão única e exclusivamente interessadas em arrecadar dinheiro. E elas não estão interessadas em saber se são empresas ou se são pessoas. Por quê? Porque o ransomware, ele ataca todo mundo. Então, antigamente, só as grandes empresas, né, só o governo na alta cúpula ficava preocupado com a segurança. Agora não, se você tem um escritório com um sistema de pagamento, com 3 computadores, você é tão vítima quanto uma empresa grande. Tá? E aí os danos são vários, né? Podem ser danos financeiros, como, por exemplo, sequestrar os dados e pedir resgate. Pode ser dano de imagem, não é falar mal das pessoas pela internet, apesar que esse dano está cada vez menor, porque à medida que todo mundo é atacado, à medida que todo mundo é prejudicado, começa a ser algo corriqueiro, né? Eu lembro que há 10, 15 anos atrás, toda vez que alguém sofria um ataque, a gente divulgava e etc., para fazer com que as outras pessoas soubessem o que aconteceu e não acontecesse com elas. Hoje, se eu começar a divulgar todos os reportes de ataque, eu fico reportando a cada 1 minuto. Então, realmente, o número de ataques aumentou muito. Os ransomwares hoje, eles capturam as informações, criptografam os discos, tiram os dados para fora e o atacante faz 2 coisas, né? Ele cobra para devolver o seu dado, então se você não tiver backup, você vai ter que pagar. E ele ainda te cobra para não divulgar os seus dados. Né? Então, ele faz 2 coisas. Ele cripta o seu dado e ele rouba a tua informação. Tá? E aí, a gente tem um problemão. Por quê? De uns 5, 6 anos para cá, as empresas seguradoras começaram a vender seguros contra ransomware. Para pessoas físicas, para empresas. E o que aconteceu? Antigamente, sei lá, 30% dos ransomwares, você conseguia pagar e pegar a informação de volta. Quer dizer, o hacker, ele criptava o seu dado, pegava o dinheiro, e nada garante que ele vai devolver a tua informação.
Só que como os seguros começaram a pagar e começaram a estabelecer processos de checagem para saber se a chave que o hacker diz que tem, ele realmente tem, para poder devolver o dado, eles profissionalizaram o ambiente, se é que podemos dizer isso, né? Então, hoje você tem bilhões de resgates, de valores em resgates feitos por hacker, e hoje a maior média salarial são de programadores que trabalham para o crime organizado, não é? Inclusive maior do que a média nos Estados Unidos e 3 vezes mais do que é pago no Brasil. E aí começaram a surgir, com essa profissionalização, um negócio interessante, né, do ponto de vista estrutural. Eles criaram o Ransomware as a Service. O que é isso? Antigamente, o hacker fazia tudo. Ele fazia a varredura do cliente, ele entendia como é que o cliente funciona, ele dava um jeito de mandar o phishing e colocar o malware lá dentro, ele executava o comando de controle, ele fazia arrecadação via Bitcoin, e etc. Agora, não. Eles dividiram esse trabalho, eles se especializaram. Então, existe um grupo de pessoas que são os infiltradores. Essas pessoas, elas podem ser o seu colega do lado do trabalho. Elas podem ser um fornecedor. Elas podem ser uma pessoa que vocês nunca viram na vida e que não entende absolutamente nada de tecnologia. Por quê? Porque a única função dele é reconhecer o cliente, tá? E instalar alguma coisa, ou tentar instalar alguma coisa lá dentro. Geralmente, esses caras, quem já teve o celular roubado e as suas contas de Facebook invadidas, os infiltradores geralmente são caras que trabalham com isso. Você tem a figura do programador, que agora se restringe a quê? A entender a demanda do infiltrador e desenhar uma arma específica ou genérica para aquela demanda. Então, o programador agora, ele não precisa se expor. Ele está na casa dele, fazendo ali o trabalho dele. Certo? Você tem a equipe que faz a operação. O que é a equipe que faz a operação? A partir do momento que o infiltrador conseguiu colocar a arma dentro do cliente, a outra equipe trabalha operando esse malware. Tirando as informações que você precisa, tentando fazer esse malware, esse vírus caminhar dentro da rede, e executando os comandos de criptografia, se for o caso. E a gente tem um segundo grupo, que são os grupos pagadores. São as pessoas que recebem nas carteiras de Bitcoin e são especialistas em sumir com o dinheiro. Quem aqui já caiu em algum golpe desse de transferência, vocês já perceberam como é rápido que o dinheiro some da conta. É uma coisa assim absurda. Nem o banco consegue rastrear o dinheiro de tão rápido que é. E diferente do que a maioria dos usuários pensa, o Bitcoin é sim rastreável. Existem empresas que conseguem rastrear transações de Bitcoin. Então, a indústria de pagamento, ela funciona no intuito de esconder isso tudo. Esses 4 grupos que eu separei são os mais básicos, tem ambientes um pouco mais complicados do que esse, inclusive. Mas o ponto é que, assim, o processo passa a ser uma divisão do sucesso financeiro, baseado plenamente na confiança, como todo crime organizado faz. Quem já viu algum filme do Al Capone, O Poderoso Chefão, é mais ou menos aquilo como funciona. Só que, diferente desses lugares onde as pessoas se conhecem, aqui você trabalha em completo anonimato. O infiltrador não sabe quem é o programador, que não sabe quem é o operador, que não sabe quem é o pagador. Porque os encontros são todos feitos em chats virtuais, com codinomes, através de caminhos de difícil rastreamento. E, obviamente, a parte mais frágil desse processo é o infiltrador. Na maioria das vezes que vocês veem assim, pegou o hacker tal, pegou o fulano de tal que invadiu tal órgão. Geralmente, ele é um cara que ou está trabalhando solo, ou ele está trabalhando muito mais como infiltrador do que qualquer outra coisa. Tá? Então, nota, nós não estamos lidando aqui com pré-adolescentes ingênuos que estão brincando de roubar dinheiro. Nós estamos falando aqui de uma teia de crime organizado que envolve não só o roubo de informações, mas envolve todas as outras coisas ilegais possíveis. Tá? A gente tem que entender que o crime organizado ele nunca é um crime exclusivo de um crime sozinho. Então, você tem aí tráfico de drogas, você tem tráfico de armas, você tem tráfico de mulheres, você tem tráfico de crianças, você tem tráfico de órgãos, e aí a lista é gigante. Basta dar uma pesquisadinha na internet. Tá?
Bem, e por que que a gente tem tanto problema, né, de segurança? Primeiro, que tem um conceito chamado superfície de ataque. O que que significa isso? Que quanto mais tecnologias a gente usa, quanto mais aplicações a gente instala, quanto mais coisas a gente pendura na nossa rede, na nossa casa, no nosso telefone, no nosso computador, maiores são as chances de um hacker entrar. Porque basta ter uma vulnerabilidade em uma aplicação que está dentro do seu celular e eles vão usar essa vulnerabilidade, se já não estiverem usando, né? Segundo, as redes, elas perderam a fronteira. Você está no cloud, você está na tua casa agora, eu tenho certeza que tem gente em casa assistindo, né? Você está fazendo o seu trabalho, está acessando o seu e-mail. Então, você perdeu um pouco essa condição que a gente tinha de poder criar um muro bem claro de divisão e separar os bons dos maus, ou quem é fora de quem é dentro. Isso está cada vez mais difícil. A gente tem essa interconexão forte, principalmente na cadeia de suprimentos. Hoje a gente depende muito dos outros. Né? Imagina, a guerra na Ucrânia deu problema com fertilizante, que vai dar problema na produção no Brasil. Quer dizer, uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo afeta a nossa produção local. Né? A moeda digital, que é uma forma de se trocar dinheiro muito rápida, não é? De forma mundial e de difícil rastreamento, se as pessoas souberem fazer. Né? O crime organizado, como já comentei, tá? E dois itens que atrapalharam muito ultimamente, que são empresas que trabalhavam antigamente para governos, prestando serviços de contra-inteligência e etc., e que agora estão no mercado privado. Não é? E essas pessoas são aliciadas pelo crime. Tá? E existe um outro aspecto que a gente tem que colocar em pauta, e que quem está observando a guerra na Ucrânia já percebeu isso, que é a chamada guerra de quinta geração. Né? É uma guerra de informação, é uma guerra que ninguém sabe quem está falando a verdade, né? É uma guerra de hackers mesmo atacando os países para poder derrubar. Não é? Então, a própria Rússia, o que ela fez? Minutos antes dos mísseis começarem a ser lançados, eles já estavam derrubando sites do governo da Ucrânia. O próprio Brasil, todo ano, que eu participei desse evento, ano passado, tem um evento onde a gente sincroniza todas as ações das principais áreas estratégicas, simulando justamente intervenções digitais. E como é que um ministério atuaria com o sistema de águas, como é que ficaria o sistema financeiro, e como é que essas ações se integrariam. Né? E a guerra de quinta geração, basta vocês pesquisarem, tem dois casos muito interessantes, que foi o ataque da Colonial Pipeline, que foi o grupo, entre aspas, supostamente patrocinado pela Rússia, que era o Revil. Né? Então, o Colonial Pipeline, o grupo hacker oferecia um serviço de RAS, e um dos associados deles, que eles chamam de associados, ou um infiltrador, por azar, escolheu uma empresa de energia americana para atacar. E deixou ao leste dos Estados Unidos inteiro sem óleo diesel, né, sem possibilidade de trafegar óleo diesel pelos canos, durante quase uma semana. Resumindo, em 3 semanas, a polícia já tinha localizado o grupo, já tinha desmontado o grupo e já tinha destruído todos os computadores que faziam o comando e controle do grupo. Né? Alguns meses depois, os Estados Unidos e a Rússia fizeram um acordo, tá? Isso eu estou falando alguns meses atrás, e a Rússia fez uma operação onde ela localizou rapidamente o grupo Revil, que operava na Rússia, porque o grupo Revil estava atacando instalações nos Estados Unidos estratégicas. Né? E aí prenderam as pessoas. E aí a gente sempre fica com uma pergunta, né? O esforço da polícia de prender tem muito a ver com o alvo, né? Eu tenho certeza que se a sua casa for invadida e seus dados forem encriptados, ninguém estará nem aí para isso. Né? E a gente sabe que a única forma de se combater o crime organizado é com inteligência. Então, com certeza, a velocidade com que esses dois casos foram resolvidos, né, a gente entende que existiu uma certa proximidade da inteligência com esse grupo de pessoas, né, infiltrados lá dentro, né, coletando dados, só que chegou no momento que eles tiveram que desmontar a operação, porque é assim que a inteligência trabalha. Né? A inteligência ela se infiltra para coletar informação, e aí quando a coisa chega num tamanho de saturação,
eles vão lá e cancelam a operação. Né? E aí, no finalzinho do ano também, dois ransomwares que foram que surgiram, um deles eu acompanhei de perto, que foi o do Ministério da Saúde, bem de perto. Não dentro do Ministério, não com a equipe do Ministério, mas fora, porque a gente faz esse monitoramento de atividade hacker. Não é? E esses dois casos são muito interessantes, que foi um grupo, inclusive o cabeça do grupo foi preso, não é? E eles usavam uma estratégia com o menor número de sistemas eletrônicos possíveis. Não é? Eles utilizavam o máximo possível de engenharia social, nós vamos falar sobre isso, né? O máximo possível de roubos de credenciais, e nós vamos falar mais sobre isso. Então, eu acredito que esse ano e os próximos anos a gente vai ver muita coisa sofisticada de engenharia social que já existia no passado, não é? Que já existia no passado e que estava sendo pouco utilizada do ponto de vista de volume, mas que vai começar a ser utilizada agora. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou dar detalhes da operação, porque eu acho que não é o caso, mas o chefe da operação tinha 16 anos de idade. Tá? E a Celo, acho que tinha algumas pessoas fora do Brasil e suspeita-se que tinham algumas aqui no Brasil. Era um inglês. Certo? Então, nota, não precisa de muita tecnologia, não precisa de ser um super gênio, né? Um Einstein, para poder executar um processo desse. E aí, um ponto muito importante que mudou também foi o ataque a SolarWinds. Tá? O ataque a SolarWinds é um marco do ponto de vista comercial, porque foi a primeira vez que se atacou um fornecedor para se chegar no governo. Tá? Foi um dos ataques, um dos maiores ataques e um dos mais sofisticados já feitos. A SolarWinds ela faz painel solar, né? Trabalha com energia solar, e eles gerenciam essa energia solar, e eles fornecem os sistemas para vários órgãos americanos. O que o hacker fez? Ele invadiu a SolarWinds, entrou na equipe de desenvolvimento, colocou o malware dentro do software de gestão da SolarWinds. Quando a SolarWinds compilou o software e gerou uma versão para os seus usuários e mandou para os seus clientes, o hacker automaticamente entrou em todas as estruturas. Certo? Então, nota, se atacar o banco é difícil, eu ataco o provedor de serviço do banco. Não é? Vou dar um exemplo. As centrífugas lá do Irã, que foram sabotadas, elas foram sabotadas a partir de um técnico que fazia manutenção nelas. Né? Então, é impossível atacar a estrutura do Irã, porque ela não está conectada via rede. Ótimo. Então, a gente, entre aspas, né? A gente alicia uma pessoa e essa pessoa faz esse trabalho. Então, hoje, se você presta serviço para o governo, se você presta serviço para um órgão estratégico, e dependendo de para quem você presta serviço também, vamos supor que eu presto serviço para uma empresa, né? E essa empresa presta serviço para os principais bancos do Brasil, né? Ou do mundo. Eu sou potencialmente um alvo. Mesmo que essa empresa minha tenha 4 pessoas. Certo? Então, a gente tem um grupo muito forte organizado, trabalhando no Rasa Service. A gente tem profissionais que trabalhavam em inteligências, que agora estão no mercado trabalhando na iniciativa privada, entre aspas, e você tem agora essa questão da cadeia de suprimentos. E a gente viu no Covid-19 como essa questão da cadeia de suprimentos é complexa e é difícil de ser gerenciada. Não é? Até hoje, estamos pagando por isso. E aí, por último, não é? O que um atacante quer com tudo isso? Tá? Ele quer permanecer dentro da empresa. Então, nota, lá atrás, quando os ransomwares começaram, o ransomware entrava, encriptava o disco e pedia o resgate. Agora não. A arma entra, ela pesquisa, ela entende como é que o sistema funciona, ela vai lá no banco de dados, ela vê que tipo de dado que tem lá dentro, ela tenta invadir máquina de usuário e etc. Tá? Então, o hacker, geralmente, ele fica dentro da infraestrutura, sem que as empresas consigam detectar ele, de 140 a 240 dias.
Então, o grande desafio que a gente tem hoje na infraestrutura e na segurança de rede é justamente detectar essas anomalias o mais rápido possível. Porque a gente já faz praticamente tudo para bloquear, mas a gente sabe que existe uma probabilidade de entrar. Né? Ela pode ser baixa, pode ser alta, mas ela existe. A partir desse momento que o cidadão entrou de forma ilegal, a gente tem que procurar localizar o mais rápido possível. E o APT ele tem uma característica, ele é um ataque automatizado extremamente personalizado. Tá? Quando a gente compra esses antivírus que tem na nossa máquina, a maioria desses antivírus, eles atuam para a maioria dos ataques mais conhecidos. Mas eles têm uma baixa eficiência quando o ataque é específico para uma determinada pessoa, ou um determinado departamento, ou determinada condição. Certo? Então, a gente tem que sempre entender que as ferramentas que a gente tem hoje, elas são ferramentas generalistas. E que a personalização, ela tem que ser feita pelo próprio órgão. Né? O pessoal do LGPD deve saber muito bem. Não adianta você pegar a norma de uma empresa, copiar e colar, mudar o nome do ministério e jogar, que não vai funcionar. Né? Porque nós estamos falando de pessoas, estamos falando de estruturas diferentes, a mesma coisa. E o hacker faz isso. Ele olha para o órgão, ele olha para a cultura do órgão, ele olha para a cultura do departamento. Né? E ataca dessa forma. Tá? E aí, né, a gente pensa, o que a gente tem com isso? Né? Praticamente tudo. E eu vou explicar por quê. Tá? As pessoas, elas não são perfeitas. Tá? As pessoas, elas criam processos, as pessoas, elas criam sistemas, as pessoas usam sistemas para se conectar com outras pessoas. Nada disso que está no seu computador é fim nele mesmo. Todo fim, quando você escreve um e-mail, é para alguém. Quando você coloca um registro num protocolo, é para enviar para alguém. Então, sempre é pessoas com pessoas. O computador, o sistema, o celular, ele é só um meio. Né? As pessoas, as máquinas e os programas fazem parte do sistema. Tá? E nunca serão perfeitos. Pessoas são imperfeitas, fazem sistemas imperfeitos. Nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Então, nós nunca teremos um sistema à prova de erros. O que você consegue fazer? Fazer que o risco seja extremamente baixo e o custo extremamente alto. Isso você consegue fazer. E quanto mais específico é um sistema, mais fácil é proteger ele. Eu vou dar um exemplo aqui, e eu não quero causar polêmica e nem discutirei esse assunto na reunião. Mas é muito mais fácil proteger um sistema de votação eletrônico, que é o que o TSE fez, do que, por exemplo, a rede do mapa. Tá? A rede do mapa é muito mais complexa de se proteger do que o sistema eletrônico. Porque o sistema eletrônico ele é uma coisa específica, com uma finalidade específica, com um ambiente específico e com técnicas específicas. É 100% seguro? Nunca será. Mas pode ser tão caro, tão difícil e tão trabalhoso de se quebrar a segurança dele, que você pode considerar que ele seja impenetrável. Né? Como, por exemplo, os sistemas de lançamento de foguete nuclear. Não é? Os sistemas de lançamento de foguetes nucleares não são nada complicados. São várias estruturas simples que são montadas, que juntas dão uma segurança tão grande que vai ser pouco provável que um hacker consiga, né, entre aspas, apertar o botão vermelho. Não é? E o que acontece? Os hackers sabem dessas imperfeições e eles usam as fragilidades das pessoas para invadir os sistemas. Né? E o que é invadir um sistema? Invadir um sistema é fazer algo que não estava previsto pelo sistema ou não estava permitido, propiciando alguma vantagem para quem fez aquilo. Né? Então, eu posso inserir um dado. Vamos dar um exemplo simples do público, que foi o iFood. No iFood teve um problema que um terceirizado, que fazia manutenção do cadastro das empresas dentro do iFood, entrou lá dentro e trocou o nome de um monte de empresas por frases de campanha política. Não é? Ele fez uma invasão?
não é? Será que ele fez uma invasão? Tecnicamente falando, não. Porque ele pegou a senha dele, usou a senha dele para alterar um dado. Tanto é que ele foi pego. Certo? Por outro lado, o sistema estava seguro para isso? Não, não estava seguro para isso. Com certeza, eles estão pensando em uma forma, espero, né, de resolver essa questão. E aí você tem essa corrida de gato e rato. Quando a gente desenvolve um sistema, um processo, a gente nem sempre tem a noção de que tudo aqui, todos os riscos que a gente corre. Então a gente tem que estar sempre trabalhando em desenvolver o sistema e sempre estar trabalhando em minimizar os riscos. Né? Então, o primeiro tipo de risco humano é o que a gente chama de bug, não é? Que é o erro de programação. Não é? Então, existem processos, existem ferramentas que você pode reduzir o risco e melhorar a qualidade do software que você está produzindo. Você tem um outro tipo de erro, que é o erro de procedimento. Não é? Para usar um sistema, você tem que seguir um procedimento. E, às vezes, esse procedimento é pensado de forma errada. Vamos dar um exemplo? Quando você precisa ativar alguma coisa, às vezes você liga para o banco e quais são as informações que ele pede para você? CPF, data de nascimento, nome da mãe. Assim, essas informações já estão na internet. Esse procedimento está equivocado. Tá? Nós já pegamos casos de contas bancárias que foram abertas com os dados da pessoa, foi emitido uma série de empréstimos, cartão, boleto, sei lá, um monte de coisa. Obviamente, o cara não pagou nada. E a vítima recebeu a cobrança em casa. E quando ela teve que ir presencialmente no banco, e quando chegou lá, o único dado errado era a foto dela. Porque a pessoa teve que ir lá fisicamente na agência para abrir a conta. Não é? Então, se a pessoa consegue fazer isso, não vai ser o CPF ou sua data de nascimento que vai fazer uma diferença. Então, toda vez que eu ligo para uma operadora, que eu ligo para um banco, eu me seguro para não dar risada. Né? E torço para que ninguém me prejudique. Né? Geralmente, o hacker ele vai utilizar uma crença, as crenças suas, que você construiu com a sua família, na escola, na igreja, no clube, com a galera do futebol, com a galera do grupo. Ele vai usar crenças suas ou algum tipo de comportamento cultural para te atingir. Não é? E para que eles fazem essas três coisas? Eles só querem uma coisa: a sua credencial. Tá? E o que é credencial? É tudo aquilo que te identifica no mundo virtual. Pode ser usuário e senha, pode ser um token, pode ser um certificado digital, pode ser um smart card, pode ser um pendrive com assinatura de alguma coisa, qualquer coisa. Tá? Então, eles querem a sua credencial, porque a partir do momento que eles têm acesso à sua credencial, eles têm acesso ao ambiente. Vamos dar o exemplo do Tribunal de Justiça, vamos dar o exemplo do próprio Ministério da Saúde, vamos dar o exemplo da Renner, não é? Onde os cloudings, por exemplo, no caso da Renner ou Riachuelo, putz, agora, desculpa, gente, eu me perdi, eu não sei qual dos dois. Caiu a rede, os 250 servidores deles, por quê? Porque o hacker teve acesso à credencial que configurava o clouding. E ele derrubou o cloud matriz e o cloud backup. Ele derrubou os dois. Um que era da empresa e o outro que era o backup. Então, nota, uma credencial ela tem muita força. Tá? E a gente, principalmente o brasileiro, ele não está ligando muito para esse negócio de senha. Ele não está ligando para esse negócio de usuário. Não é? E a gente repete isso 30 vezes. Foi a Renner. Obrigado, Renan. Foi a Renner. Tá? Ele repete isso 30 vezes, e a gente ainda pega hoje a grande maioria das pessoas sendo desleixada com as suas credenciais. Tá? E aí, uma das coisas que a gente tem que entender é que essas credenciais podem ser usadas para várias coisas. Vamos dar um exemplo. O phishing é uma coisa que muita gente já ouviu falar. O que é? Pescaria. Né? O que é pescar? Pescar o peixe, pescar o otário, pescar o bobo, pescar o distraído. Né? Perder o Playboy. É o perder o Playboy. Tá? Mas esse conceito de phishing, de e-mail, que você recebe o e-mail, etc, etc, ele pode ser generalizado para qualquer aplicação. Tá?
Eu posso fazer phishing, gente, dentro do sistema de protocolo do Ministério. Eu posso abrir um protocolo que seja uma coisa fraudulenta, entendeu? E que seja conduzida de forma errática dentro da companhia, e eu acabe arrancando uma informação da companhia que eu não deveria ter essa informação. Não é? Então, eu não estou falando só de e-mail, estou falando de qualquer sistema. Não é? E, geralmente, o que eles fazem? Eles se aproveitam de datas, de notícias, de assuntos interessantes, que são genéricos, mas eles podem, por exemplo, aproveitar que vai existir uma festa do departamento dentro da empresa, que é aniversário do chefe, não é? Do falecimento de alguém dentro do departamento, e usar essa informação para invadir o sistema, para roubar a tua credencial. Né? E aí, você fala, olha, o cara foi lá, roubou meu celular, pegou a minha senha do Facebook. O que ele vai fazer? Pô, meu Facebook não tem nada, né? Um monte de foto ali de família, uns eu gosto, outros eu não gosto, né? Gente desconhecida que eu estava batendo foto, apareceu atrás e fez careta. É isso que está no Facebook. Mas o que o cara quer? Ele quer a tua credencial. Tá? Com a tua credencial, o que ele faz? Ele tem acesso aos teus amigos. E se ele mandar uma mensagem para o seu amigo com a sua credencial, a chance do seu amigo clicar nessa mensagem é 10 vezes maior, 20 vezes maior, 30 vezes maior do que se ele mandasse a partir de um desconhecido. Então, uma credencial, por mais nada que ela seja, do ponto de vista sistêmico, ela pode ser utilizada dentro de um contexto e prejudicar a companhia ou você pessoalmente. Tá? Uma credencial pode ser roubada, ela pode ser falsificada, né? Você pode ter seus dados vazados na internet, certo? Você pode ter dados públicos seus que estão na internet, por exemplo, a empresa que você trabalha é um dado público, você colocou lá, não é? A empresa que você trabalha, o departamento que você está, quantos amigos você tem, não é? E utilizar tudo isso juntando as suas crenças e valores, não é? Então eu posso utilizar o seu lado caridoso para te roubar dinheiro, para te roubar ou te roubar outras credenciais, né? Seu time perdeu, o seu time ganhou, eu posso utilizar, né? Campanhas de dinheiro fácil, né? E notem, gente, se você hoje recebe um e-mail desse e acha que é uma besteira, aprenda o seguinte, não existe produto no mercado sendo vendido que não tenha comprador. Por mais estranho que a gente tenha esse produto, né? Por mais mal que esse produto faça. Por mais que os cientistas dizem, se você usar isso, você vai morrer 20 anos antes. Qual que é a resposta sua? Não tem problema. Eu morro 20 anos antes, mas eu vou continuar usando esse produto. Tá? Então, se você está recebendo esse tipo de e-mail, se pessoas à sua volta estão recebendo e não estão caindo, é porque outras pessoas estão caindo. Tá? E aí o Brasil lidera o ranking mundial de vazamento de dados. Tá aí uma coisa que a gente é primeiro no mundo, a gente está ali firme e forte. Tá? Principalmente nos vazamentos de dados que ocorreram em 2021. Tá? A gente tem praticamente os dados de todos os brasileiros vivos e mortos que foram cadastrados alguma vez em algum lugar, vazados. E esses dados foram organizados na internet e existe, para cada pessoa, pode existir até 39 campos. O que são esses 39 campos? Nome do pai, nome da mãe, CPF, um primeiro endereço que você morou, o segundo endereço que você morou, o nome do seu vizinho, o seu NIT, e assim por diante. Suas fotos, e assim por diante. Não quer dizer que todos os brasileiros têm os 39 dados, né? Mas a base foi organizada dessa forma. Tá? Então, não existe hoje reconhecimento positivo hoje que utilize esse tipo de dado que funcione. Isso já tem tempo, tá? Isso aqui é só o ápice, tipo assim, o ápice do que aconteceu. Isso já não funciona há 10 anos, e se você ligar no banco hoje, eles vão perguntar a sua data de nascimento e seu CPF. Certo? Então, a principal coisa que a gente precisa fazer é, primeiro, não se distrair, não baixar a guarda e, gente, nada que está na internet é confiável. Absolutamente nada. Tá?
Nós vamos entrar agora no ano de eleição agora, e vocês vão ver uma coisa que vai aparecer muito, chamado deepfake, que é o seguinte: os caras conseguem colocar a boca e a voz de uma pessoa numa imagem dela e fazer ela falar como se ela tivesse falado. E os sites que estão na internet que simulam esse tipo de ataque, eles são, assim, muito ruins. Muito ruins. E eu tenho certeza que 30% das pessoas cairiam, não é? Nesse tipo de golpe, passando por esses sites ruins. Imagina os locais que têm tecnologia de fato. Qual que é a condição para essa tecnologia funcionar bem? Não é? Você tem muitas horas de vídeo gravado. Muitas horas de vídeo gravado. Aí ela consegue olhar para o teu rosto, criar profundidade e colocar a sua voz, o seu rosto, os seus movimentos no texto de outra pessoa. Tá? E aí, eu sempre que eu faço uma palestra dessa, olha aqui, ó, é um e-mail que eu recebi, ó, dia 5 de abril. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui conversando com vocês. Ó, eu vou ganhar $1,5 milhão. Não é? Cara, olha como isso é bobo. Né? Será que alguém acredita nisso? Você sabe como é que funciona esse golpe? Você começa a interagir com a pessoa e aí a pessoa te manda um monte de documento, é tudo muito bacana. Só que tem uma conta que você tem que criar e que você tem que pagar essa conta, e geralmente é fora do país, e aí você precisa desembolsar R$30 mil para poder receber o seu $1,5 milhão. É onde termina o golpe, termina aí. Pagou os 30 mil, os caras desaparecem, nunca mais você vai ouvir falar nele. Né? Isso é velho, isso é muito velho, isso tem 20 anos. Isso é da época que a internet funcionava só na tela preta e verde, tá? Com letrinhas e números. Né? Um outro aqui que a gente recebe muito, olha aqui, esse aqui foi interessante, um cara mandou um e-mail para mim, com cópia para uma outra pessoa, para dar a entender que ele mandou cópia errada. E é boa notícia. Gente, quem é que não gosta de receber uma boa notícia? Né? Cara, se você tá ali distraído, respondendo e-mail, tocando o telefone, e hoje a gente é assim, né? Com o filho aqui do lado, e o cachorro, o gato, a galinha, atendendo o telefone, mexendo não sei aonde, e passa um e-mail desse, o que geralmente você faz? Clica no arquivo. Tá? E esses dois arquivos aqui, ó, com certeza tem ou alguma informação, algum link, alguma coisa que você vai clicar, ou algum malware que roda dentro desses arquivos. Né? Os arquivos PDF e todos os arquivos do ambiente Microsoft têm uma coisa chamada, eles são capazes de executar mini programas dentro deles. Isso é um legado maravilhoso que a Microsoft deixou para a gente, né? Que questionável, inclusive, e que depois a Adobe também trouxe para dentro do PDF. Então, quando você abre um arquivo, você tem que tratar ele como se fosse um aplicativo, porque pode ter um vírus ali dentro, não é? Essa aí, ó, é o pessoal tentando tirar dinheiro da minha mãe, ó. O Bruno aí antecipou aí, ó, o meu exemplo, né? E a minha mãe já é uma pessoa mais de idade, e ela queria ligar para bater boca com o cara do outro lado. Olha que você imagina isso, né? O cara tá dentro da cadeia aplicando golpe e ela quer bater boca com o cara lá do outro lado. Eu falei, não, pelo amor de Deus, larga isso, denuncia e vai embora. Mas olha que interessante. A minha identidade não foi roubada. Não é o meu telefone e essa é a minha foto do LinkedIn. Não é? Então a pessoa vai, descobre qual o telefone da sua mãe. Onde é que está o telefone da sua mãe? Está lá nos dados vazados, dos 200 e poucos milhões de brasileiros que foram vazados. Né? E aí ele vai na mãe. Se a mãe cai, ele vai no pai ou no irmão. Né? E é uma coisa extremamente rápida. A partir do momento que você deposita o dinheiro na conta, rapidamente ele transfere um Pix para 2, 3 pessoas. Aliás, o Pix ajudou muito esse processo, porque ele é muito rápido. Com a TED, você ainda teria 2 horas para cancelar a operação. Né? E é por isso que aumentou a quantidade de golpes. Né? Mas note, eu não precisei nem roubar, né? A pessoa não precisou nem roubar a sua certidão. Ele só se fez parecer com outra pessoa. Né? Esse aqui é um outro caso que eu trouxe meu também, que é o meu banco. Banco do Brasil. Né? Eu já cancelei uns 100 e poucos telefones de tentativa de invasão do meu banco. Certo? Então, eu sempre checo, eu vou lá e cancelo. Né?
Eu queria até perguntar para vocês, quantos de vocês olham a parte de segurança do banco de vocês? A maioria das pessoas não sabe nem que isso existe. Opa, a Ingrid salvou a pátria. Né? Então, esse processo de invasão, ele é feito o tempo inteiro. Certo? Ele é feito o tempo inteiro. Se você não foi vítima ainda, é porque alguém no meio do caminho errou alguma coisa. Imagina se alguém de dentro do banco, tá? Sem querer, pegasse uma linha dessa aí e desse autorizar. Imagina se alguém dentro do banco que tivesse algum acesso a esse tipo de sistema, espero que não tenha, né? O atacante vai lá, faz o ataque e essa pessoa internamente faz a liberação, né? Então a gente tem que ficar sempre muito atento a isso. E aí, como eu falei lá para o Dr. Cláudio, não vou falar sobre LGPD, tá? Mas eu vou falar da motivação da LGPD. Gente, toda vez que a gente trabalha com LGPD, as pessoas ficam nervosas, é uma coisa chata. Agora você não pode ficar mandando planilha Excel para o outro, tem que ficar fazendo cartinha. Gente, vamos entender uma coisa. A LGPD, ela veio para proteger o cidadão. Ela veio para proteger você. Não é? Se você está sendo incomodado pela LGPD, é porque você manipula dados de outras pessoas. E nota, nós ainda não internalizamos para dentro da gente, né, que o dado é uma coisa importante. A gente ainda trata os dados como se fosse qualquer coisa. A gente copia, cola e manda. Né? A gente manda informação pelo WhatsApp, entendeu? A gente manda informação por e-mail externo. Quer dizer, ainda falta muito para a gente olhar para o sistema e entender que os dados também são uma parte sensível do sistema. Tá? E aí o cuidado que a gente tem que trazer é que é o seguinte, no primeiro momento, todo o discurso é responsabilizar a empresa, responsabilizar a empresa, responsabilizar a empresa. Ok? Ok. O próximo passo, não é? É começar a falar em responsabilização de quem manipula o dado. É óbvio que isso já existe, um mecanismo, mas ninguém fala nisso, né? Tá todo mundo implantando LGPD e LGPD esquece de avisar para as pessoas que a corda arrebenta embaixo também. Certo? Então, gente, se informe, tá? Isso, a GDPR e a LGPD, elas estão mudando a forma com que a gente encara lidar com dados. E é muito importante vocês aproveitarem esse momento que o Ministério está fazendo esse trabalho e aproveitar para mudar a sua cultura, não só dentro do Ministério, mas dentro de casa também. Porque a LGPD foi feita para proteger o cidadão, não foi feita para proteger as empresas e nem o governo. Né? E aí tem um aspecto muito interessante que eu queria trazer para a mesa, tá? Que é o seguinte, que são as fake news. Tá? O que é fake news, gente? São narrativas, elas são histórias criadas a partir de fatos verídicos para induzir ao ouvinte uma opinião. Tá? A fake news, ela é uma engenharia social, tá? Elaborada. Tudo isso que eu falei para vocês ali, manda o WhatsApp para atacar uma pessoa, etc, etc, é uma engenharia social que afeta o indivíduo e, a partir do indivíduo, afeta a empresa ou afeta o órgão. A fake news, ela é uma engenharia social que afeta a coletividade. Tá? E não se enganem, a gente vê tendo muita discussão na fake news por causa de política e etc, e eu não vou entrar nesse mérito, mas note, você pode usar fake news também para prejudicar empresas. Por exemplo, o boato de que um produto não funciona. Não é? Pode prejudicar uma empresa. Só que tem um detalhe. A fake news não é um boato. Porque, assim, mentira, meme e opinião sempre existiram na internet. Né? A fake news é um boato vitaminado. Tá? É um boato que, por trás dele, existe uma ação coordenada. Existem interesses específicos e objetivos claros. Existe financiamento. Tá? E, principalmente, não é coisa de gente burra. Tá? Eles utilizam o que tem de mais moderno em análise de dados e o mais moderno em neurociência. Certo?
Então, gente, não é um memezinho engraçadinho, não é uma mentira, não é um boato. É uma coisa muito mais forte, é uma coisa que nós não sabemos como lidar com ela e que a gente tem que conversar seriamente, porque eu já identifiquei em alguns casos estruturas muito próximas de fake news sendo utilizadas para atacar empresas, não é? Vocês podem observar, por exemplo, o processo de cancelamento de determinadas pessoas. E eu não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, se é justo ou se não é justo, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou entrando no uso do processo, no uso do procedimento. Não é? Muitos processos de cancelamento se utilizam de estruturas de análise de dados e de neurociência para executar esse cancelamento numa pessoa. Nada disso, tudo isso, desculpa, pode ser utilizado para atacar uma empresa, no mesmo nível de estrutura. Tá? Então, a regra de fake news, e a gente tem que aprender a lidar com isso, é duvide sempre de tudo aquilo que você tem muita certeza. Gente, a gente não vai ser enganado e nem manipulado por um hacker ou por um grupo que usa coisas que a gente não acredita. Se você transferiu alguma vez um dinheiro para alguém no WhatsApp, porque ele disse que era seu primo e na realidade ele não era seu primo, você transferiu porque você tinha a certeza absoluta de que o cara do outro lado era seu primo, ou seu pai, ou sua mãe. Se você tivesse a menor dúvida, você não teria transferido o dinheiro. Tá? E isso vale para tudo na área de tecnologia. Tá? Dê espaço para o contraditório. O que é o contraditório? É o que pensa diferente. Eu tenho as minhas convicções. Eu escuto quem pensa diferente. E aprendo a lidar com o diferente. Por quê? Porque eu aprendo a questionar. E aprendendo a questionar, eu sou menos enganado. Tanto nos golpes individuais, quanto nos golpes coletivos, que virão, tá? A gente não viu absolutamente nada do ponto de vista corporativo em uso de ferramentas de fake news. Está começando agora. Isso é uma coisa que vai vir com muita força, tá? E, no momento atual, o que a gente tem de ferramenta? Aprender a utilizar as agências de verificação, né? Eu citei 4 agências aí, mas vocês podem pesquisar na internet, existem várias, tá? Que a gente tem que contrapor essas informações também, porque ninguém é dono da verdade, né? Mas isso, inclusive, a gente mesmo não é dono da verdade. Então, quando a gente começa a exercitar o contraditório, a gente protege nós, como pessoa física, protegemos a nossa família e protegemos a empresa. Tá? E, gente, quando a gente fala, e vai ter um pessoal da minha idade, eu mais velho, que vai lembrar desse sujeito aí, o tolerância zero, né? Quando a gente fala de segurança, gente, a tolerância tem que ser zero. Ah, não, deixa passar. Ah, não. Vocês, usuários que estão aqui na sexta-feira, 4 horas da tarde, que não é para qualquer um, né? Porque sexta-feira não é fácil, certo? Principalmente à tarde, tá? São pessoas que estão interessadas no assunto. Isso é bom. Quantos funcionários, né, existe no Ministério? Mais de 5 mil, mais de 8 mil. E nós temos aqui o quê? 80, 90 pessoas, que foi a média. Vocês são peça fundamental da segurança da empresa. Porque são as pessoas atentas que vão ajudar a equipe de tecnologia, as empresas que prestam serviço, a melhorarem muito o trabalho delas. Então, você recebeu uma mensagem estranha que passou pelos sistemas de segurança. Seu computador está fazendo coisas que não devia, por exemplo, movimentando o mouse sozinho, abrindo e fechando janelas. Quando você entrou lá, tem um aplicativo azul, que você nunca tinha visto ele, né? Os seus sistemas não atualizam, por algum motivo o sistema parou de atualizar e você está usando a versão de 5, 6 meses atrás e não deveria. Né? Os hackers fazem muito isso, eles invadem o sistema e a primeira coisa que eles fazem é cancelar as atualizações. Para quê? Para evitar que eles sejam detectados. Não é? Você viu que alguém usou a tua credencial, que alguém tem uma log dizendo, fulano, eu acessei o e-mail sábado, mas peraí, eu não trabalhei sábado, eu estava na chácara, eu estava no clube, eu estava brincando com meus filhos, né? Mexeram na minha mesa. Pô, coloquei o caderno aqui do lado esquerdo, agora ele está aqui do lado direito. Quem entrou aqui? Quem que fez isso? Tá? E aí, não sou eu aqui que vou dizer isso. É a equipe aí do Guilherme, né? Que vai desenhar com vocês o quê? Quais são as melhores práticas, o que a empresa sugere,
E o seu papel nesse processo é discutir com essa equipe o que dessas técnicas vai aderir melhor ao seu trabalho. Porque a pior coisa que existe no mundo é quando a gente estabelece um critério de segurança e esse critério de segurança atrapalha a produtividade. Sempre teremos uma perda, tá? Sempre teremos uma perda em velocidade de processo, e isso, obviamente, reflete em produtividade, etc., quando a gente implementa a segurança. Não tem jeito. Mas essa perda tem que se equilibrar com o risco, com o custo, não é? e com a entrega que tem que ser feita na equipe. Então, por isso que, nesse momento, eu não consigo arriscar dizer para vocês o que é o melhor para o Ministério. Né? Para eu fazer isso, demora-se alguns meses de estudo e trabalho para poder chegar a essas conclusões, chegar numa apresentação. Então, gente, fiquem atentos aos movimentos que o Ministério está fazendo. Eu achei muito legal essa portaria. Ela é uma portaria que ela é uma semente para um processo muito maior. O Ministério está no rumo certo. Eles fizeram um negócio muito bacana que foi juntar vários conceitos. Então, você tem desde conceitos da área técnica, lá da área de Sucupira, do Marcos, né, da área de TI, até questões de LGPD, tá certo? Então, vale a pena dar uma lida, mas ainda não é uma leitura que vai resolver os teus problemas, porque eu tenho certeza que isso aí são ganchos que vão ser criados para melhorar aí o processo interno. Tá? Bem, o que você pode fazer na sua casa? Tá? E por que o assunto casa é importante? Porque não existe a separação entre a pessoa que trabalha e a pessoa que está em casa. A gente até tenta, né? A gente até tenta. Algumas culturas fazem isso melhor do que a gente, mas é impossível separar o ser humano do trabalho e o ser humano da casa. Então, o que vocês aprenderem no trabalho, tá, seria muito importante vocês aplicarem em casa e vice-versa. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar é de ficar usando antivírus gratuito. Tá? Escolha um bom antivírus, pague lá R$100, R$150. Você tem antivírus a R$150, a família inteira, 10 pessoas, 10 dispositivos, quer dizer, é coisa pra caramba. Coloque um antivírus bom, ensine as crianças a usarem o antivírus. Os meus filhos hoje usam cofre de senha. Um tem 12, outro tem 14. Acho que a maioria de vocês não sabe nem o que é um cofre de senha. Não é? Não é nada complicado. Implementem isso dentro de casa, tá certo? Tenham as licenças dos softwares compradas. Você consegue comprar isso hoje muito barato. Eu entendo que há 5 a 10 anos atrás isso era bem mais difícil, mas hoje não tem justificativa nenhuma pelo preço das licenças você não ter as licenças atualizadas. Por quê? Porque a gente precisa atualizar o software, senão os caras vão invadir. Se você pegou aquele computador, chamou aquele carinha que paga R$60 para fazer a manutenção do seu micro, a primeira coisa que ele faz é colocar o Windows pirata e bloquear a atualização, porque se ele atualizar, a sua chave vai ser desabilitada. Né? E ele precisa vender essa chave para vários clientes dele. Né? Pode olhar, se você contratou um cara desse, vai lá no sistema de atualização do Windows, você vai ver, ele vai estar desativado. E aí você está à mercê de tudo o que aconteceu desde o último dia que você desativou. Tá? Aqui é uma coisa mais técnica, porque eu não sabia qual era o grupo de pessoas que estariam aqui, mas é assim, a gente sempre cria um usuário, administrador, né? E a gente cria um outro usuário para a gente usar nas nossas coisas. E a gente só usa o usuário administrador quando for fazer coisas de administração para o computador. Essa é uma ação que reduz muito os problemas de hacker dentro da tua casa. Download, gente, só do site do fabricante. Só do cara que produz o produto. Aqueles sites de download, para você baixar coisas desse site, você tem que ser um expert para você não ser enganado. Tá? 100% desses joguinhos, desses negócios que vêm de graça, baixado em sites que estão no leste europeu, que estão em locais distantes do Brasil, eles vêm com vírus dentro. Tá? E o software funciona, tá? Você instala, ele funciona, tudo bonitinho, mas por trás está rodando o vírus. Tá? A gente nunca deve, se o meu computador tem banco, tem senha de empresa, a gente dá esse usuário para o meu filho mexer. Tá? As crianças fuçam muito no computador. Então, ou você tem um computador separado, ou você tem um usuário separado do sistema. Se a gente tem um uso crítico do sistema, eu não posso fazer uso abusivo do computador, porque eu vou ter problema. Tá? O Wi-Fi, troque sempre as senhas do seu Wi-Fi.
certo? E tenha uma rede separada, todos os Wi-Fi hoje têm isso, tá? Do mais barato ao mais caro, específica para convidados. Por quê? Essa senha de convidados, você vai trocar ela sempre, certo? Tá? E a senha da família, ela se mantém. Celular. Gente, usem o celular que atualiza o software, tá? Qual que é a diferença entre o celular? A principal diferença que eu vejo no celular de ponta, um celular bem basicão, é que o de ponta recebe atualização pelo menos uma vez por mês. E o basicão, às vezes nunca. Né? Às vezes você compra aquele modelo X alguma coisa, que é super baratinho, que o cara instalou um sistema operacional de 8 anos atrás, que tem vários bugs. Esse celular, se o cara quiser, ele invade. Tá certo? Então, a opção sempre é celulares que fazem atualização de software, tá? E na hora de você baixar as aplicações, você deve evitar aplicações, por exemplo, lanterna que pisca. Aí você baixa a aplicação lanterna que pisca, ela pede autorização para instalar, para ver o seu vídeo, o seu microfone e a sua pasta de arquivo. Agora me pergunta por que a aplicação que liga a luz do seu celular e faz ela piscar precisa acessar a pasta de arquivo sua. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Na segurança, o menos sempre é mais. O menos já é risco suficiente, já é risco demasiado, tá? Senhas. Se você puder ter um cofre de senhas, ter uma senha para cada aplicação. Eu tenho hoje 160 senhas diferentes, todas com 16 dígitos aleatórios. Não é? Se um sistema desses for comprometido, e o hacker roubar essa senha, ele não vai acessar os outros 159. Certo? Você pode implementar também uma coisa chamada duplo fator de autenticação. E aí isso vai variar muito de aplicação para aplicação e etc. Tá? Eu odeio a opção de duplo fator de autenticação que usa telefone celular. Tá? Por quê? Olha lá na parte do celular. Ó, coloque senha de proteção no celular e no chip. Tá? Quando o seu celular é roubado, por exemplo, os celulares mais novos, os mais caros, todos têm disco encriptado. Então, o assaltante, quando rouba o seu celular, o que ele faz? Ele tira o seu chip e coloca em outro celular. Aí pesquisa o teu nome, porque geralmente o teu nome está em algum canto, e acha que você está lá no Hotmail. Aí ele entra no Hotmail e manda recuperar a senha. O Hotmail faz o quê? Manda a nova senha por SMS do celular do bandido. Tá? Isso quando não tem outras participações aí, mas aí é entrar muito no detalhe. Então, eu geralmente, no duplo fator de autenticação, eu uso um sistema específico do duplo fator, ou eu utilizo um outro e-mail que não está registrado em lugar nenhum, que ninguém sabe que existe, exclusivo para recuperação de senha. Tá? E um ponto importante, não adianta, eu aqui em casa, né? Eu tenho um filho de 14, um de 12 e a minha esposa. Eu sempre converso com eles sobre segurança. Esse papo que eu estou tendo aqui com vocês, eu tenho sempre com eles. Toda vez que eu vejo uma coisa diferente, eu conto para eles. Por quê? A informação e o conhecimento é a única forma que você tem de não ser enganado. Então, não adianta você ter um supercomputador na sua casa e sua mãe, que é uma pessoa mais de idade, cair em golpes de transferência de valores. Né? Eu raramente aconselho softwares a serem instalados, mas na sua casa, eu sugiro que instale o software chamado Brave no lugar do seu Google e no lugar do seu Explorer, ou no seu Edge. Tá? Esse software, hoje no mercado, ele é o mais seguro de todos, ele bloqueia pop-up, ele bloqueia um monte de coisas que fariam você clicar sem querer numa página de hacker. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Já fui vítima de vários golpes, tá, gente? Faz parte do processo de aprendizado. Tá? Graças a Deus eu não tive nada muito sério. Tá? Mas esse navegador, ele realmente me surpreendeu. Existem outros navegadores, que vocês podem escolher também, certo? Mas na empresa, o que você tem que fazer? Utilizar os softwares que são homologados na empresa. O Fragola indicou o Brave na sua casa, mas aqui eu uso o Edge da Microsoft, aqui dentro da empresa. Use o Edge da Microsoft. Tá? Por quê? Porque o Edge da Microsoft, instalado na sua empresa, existe uma policy de segurança para ele, que é gerenciado pela equipe de segurança, e eles conseguem fazer uma série de configurações desse sistema que você não faria na sua casa, que seria mais difícil. Então, não traga
a experiência da sua casa em relação ao uso de aplicações dentro da tua empresa. Traga a experiência sua de uso, de como lidar com o computador, né? E vice-versa. Leve isso para a empresa e traga esses insumos para dentro da sua casa, principalmente o pessoal do home office, né? E agora que vocês estão todos felizes com tanta informação, né? Sabendo que estarão mais seguros, né, em casa, certo? Eu agradeço a vocês aí a participação e abro aí para perguntas, né? Fiquem à vontade aí para perguntar. Vou tentar responder as perguntas, né? Nem tudo eu tenho resposta. Passo a palavra para você, Bruno, ou para o Guilherme. Eu não sei quem é o mestre de cerimônia nesse momento. Que é o Guilherme, né? Eu vi bastante coisa, gente, passando pelo chat. Eu não consegui ver tudo. Alguma coisa vocês perceberam, eu vi, mas é que passa muito rápido. E a gente está focado aqui no raciocínio, né? Certo. Realmente tem algumas perguntas aqui no chat que eu peguei. A Ingrid perguntou aqui, deixa eu tentar achar a Ingrid. Ela colocou aqui, ó, se não tenho nenhuma senha guardada no computador, adianta alguma coisa? Acho que é persistência das senhas pelo browser, né, Ingrid? Você quer se apresentar aí? Isso, é a questão do... Deixa eu ligar aqui a minha câmera. É exatamente essa questão de, se por um acaso eu tenho o costume de não ter as senhas guardadas no salvado automaticamente, certo? Porém, às vezes eu acho que isso não é suficiente, porque se tiver um malware instalado, talvez não adiante de nada. É só uma ilusão minha não ter a senha lá guardada. É impressão ou é isso mesmo? Não, vamos lá. Eu não uso o armazenamento do browser. Não porque ele não seja seguro, mas é que ele é muito visado pelos hackers. Tá? Antigamente, o armazenamento no browser, ele era até em claro. O atacante invadia o seu browser e ele tinha acesso a todas as senhas sem precisar fazer nenhum esforço. Atualmente, ele já vem com uma certa codificação, com uma certa segurança. Mas, mesmo assim, como os atacantes conhecem muito, e aí o que acontece? Geralmente, não sei se você percebeu, tudo virou browser, né? Antigamente, a gente tinha softwares que não eram browser. Então, os atacantes se especializam muito nesse tipo de sistema, né? Então, o ideal é você fazer o quê? Você ter um bom antivírus na tua rede, né? E armazenar essas senhas num software específico para isso. Esse software específico para isso, ele vai gerar para você as senhas aleatórias, certo? E você vai ter uma senha para acessar esse cofre, certo? Só que você não tem só o cofre, né? Se você tiver só o cofre e não tiver um antivírus no seu computador, você corre o risco do atacante descobrir o seu cofre e entrar nele. Existem cofres que você pode colocar essa senha de entrada, por exemplo, num pendrive, ou fazer um duplo fator de autenticação. Eu nem cheguei nesse nível no que eu implementei. Mas o importante é que, assim, a senha não pode estar anotada em algum lugar. Porque anotar, no primeiro momento, pode ser uma coisa temporária, mas não funciona. Tá? O ideal é que ela esteja num cofre de senhas, e esse cofre de senhas tem algum tipo de proteção. Se você tem receio em anotar ou esquecer a senha, aí você pode utilizar um sistema de hardware para fazer o acesso. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta aí. Aí eu pergunto outra coisa, o mapa tem um sistema desse de software de cofre para disponibilizar para os servidores? Especialmente os que usam vários sistemas com senhas diferentes, porque a maioria dos sistemas mapa é uma senha só para todos, né? Mas às vezes mas aí nesse caso eles estão utilizando uma coisa, Ingrid, chamada single sign-on, né? Eles têm uma senha só para todos os sistemas, mas eles têm a gestão centralizada. Então, se tiver algum problema com a sua senha, eles conseguem rapidamente fazer uma ação. É diferente, por exemplo, de você ter uma senha no Facebook, no Google Drive, no Netflix. Esses caras, eles não têm gestão centralizada. Então, quando, por exemplo, o hacker invade o Netflix e pega a senha tua, e pelo seu nome, ele vai encontrando outros lugares que você tem senha. E você nunca vai ficar sabendo disso. Né? Por exemplo, no mapa hoje, se você troca a sua senha, automaticamente troca em todos os sistemas. Isso é uma diferença, é um diferencial enorme. Perfeito, né? mas a pergunta é porque às vezes a gente utiliza outros sistemas, às vezes inclusive de parceiros, no qual a gente assina documentinho de, como é que é o nome?
de sigilo de dados e segurança de dados e etc. e tal, mas é outro senha, outro sistema que a gente utiliza pelo browser normal. Então, seria muito útil para alguns servidores, não sei se todo mundo teria essa necessidade, mas para alguns servidores é muito útil ter um software desse de cofre de senhas. Inclusive, Ingrid, tem softwares gratuitos, tá, que fazem esse tipo de trabalho. Eles são um pouquinho mais chatinhos de mexer, como sempre, mas são bastante eficientes, tá? Então, aí eu acho que é interessante você conversar com o pessoal da tecnologia e ver o que eles podem fazer para te ajudar. Eu desconheço, tá? Eu não atuo na segurança do mapa toda, tá? Eu só cuido de um pedacinho, tá bom? Esses softwares mais robustos, viu, em vez de cofre de senha, a gente dedica mais às senhas mais críticas, né, de servidores, porque são softwares caros, né, que a gente tem o software, como o Fragola falou, tem softwares livres, né, e aí, quando se trata de senha pessoal, né, do seu e-mail particular, cada um escolhe da maneira, né, alguns escolhem armazenar no browser, né, que não é indicado como o Fragola colocou, mas eu, particularmente, gravo na cabeça. Eu demoro, mas eu decoro tudo na cabeça, eu não deixo em papel, não deixo em lugar nenhum. Né? É uma senha, geralmente, muito complicada que eu faço para mim, mas eu treino e gravo na cabeça. Né? O desenho do teclado, para mim, é tudo para eu conseguir gravar essa senha. Mas, assim, realmente tem softwares aí no mercado, né? E mais uma vez, toma cuidado, tá? Tem que ver a procedência desse software de cofre de senha particular para você instalar. Tá? E, Guilherme, é muito importante, com software de segurança, deixar claro que é assim. Para você adotar um software de segurança dentro de uma instituição, é diferente de você adotar para uso particular. Tá? Então, por exemplo, mesmo que exista um software gratuito, por exemplo, será que ele se adequa à estrutura? Né? Será que ele encaixa? Então, a gente não pode sair instalando essas coisas. Tem que ter um projeto, tem que ter uma discussão, né? Tem que ver se faz sentido ou não, não é? Então, esse cuidado tem que ser tomado. Então, Rodrigo, o Guilherme falou aí que tem muita senha que ele consegue memorizar, né? Mas no dia a dia da gente, por exemplo, o CIAF mesmo, ele modifica a senha da gente de 30 em 30 dias. Então, aí fica difícil você estar com aquele montão de senha na cabeça do Ministério. Né? E ainda tem outra consequência, como a colega falou aí, que muitas vezes a gente está assinando um documento aqui, o cara está de lado aqui olhando a senha da gente, e aí? Agostinho, você colocou um ponto interessante, que é o seguinte, posso até depois conversar com o Guilherme, trocar umas ideias com ele sobre essa questão de senha. Essa questão de trocar senha todo mês, ela é questionável. Porque o que acontece? Quando você exige que troque essa senha todo mês, o usuário acaba criando uma senha fácil e sequencial, né? Tipo Agostinho 1, Agostinho 2, espero não ter liberado a tua senha aí para todo mundo, tá? Certo? Agostinho 1, Agostinho 2, aí vai embora dos Agostinhos, né? Agostinho pra caramba. Foi um mês. Exato, não conta não, pelo amor de Deus, não conta. Não mudo. Não conta não. Então, hoje tem uma teoria muito forte que diz o seguinte, olha, que é melhor você ter uma boa senha, difícil de ser quebrada, do que você trocar várias senhas. Mas aí você cai nesse problema de você ter vários aplicativos. Então, eu, por exemplo, hoje uso 160 aplicativos. E aí, como é que eu faço? Né? E as senhas são de 16 dígitos, completamente aleatória. Não existe uma lógica, sabe, Guilherme? É aleatório mesmo. Eu uso um gerador aleatório de caracteres para gerar a senha. Então, eu desconheço as senhas que eu uso. Então, eu acho que é um ponto importante aí para ser levado para a discussão, para a evolução aí do projeto de segurança de vocês, né? Pessoal, enquanto a gente vai abrindo para as perguntas aqui, se alguém quiser colocar outros temas também para a gente trazer nas próximas palestras, tá? Fiquem à vontade. A gente tem um direcionamento, mas se o desejo de vocês forem um outro tema, a gente pode abordar, ok? Aqui eu tenho o Henrique que perguntou... Pode. Eu estou vendo o LastPass, né? E o OnePass. Sim, lógico. Se você se adequar a ele, não é, dentro da tua residência e tal, sim. Agora, o cuidado que eu quero que vocês tenham é que é o seguinte, a gente não pode pegar isso e levar para o trabalho, né? Essas soluções a gente precisa entender como é que elas vão se encaixar, certo? Como uso particular, eu aprovo, sim. Tá?
Agora, eu escolheria cofres de senha que não tenham repositório central, tá? Que o repositório seja local e ele só tenha um gateway para fazer a distribuição das senhas, tá? Porque aí você evita que o local seja invadido e todas as suas senhas sejam roubadas, né? É só esse cuidado. E aí eu não me lembro como esses dois aplicativos controlam essa parte, tá? Eu teria que... Quem quiser perguntar, pode levantar a mão, igual o Arnaldo Se eu não fez. tenho aqui, ó, a Ingrid, se eu não tenho nenhuma salvaguarda no computador, adianta alguma coisa? Eu não entendi. Arnaldo? O Arnaldo levantou a mão aí. Tá no mute, Arnaldo. Desculpa, realmente estava no grupo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a equipe do MAPA, né, que tornou possível essa palestra, muito útil, e te agradecer, Rodrigo, por disponibilizar os conhecimentos, né, da gente. Muito, muito, muito útil. Eu gostaria, Rodrigo, que você falasse um pouco mais a respeito da segurança, como a gente checa a segurança no banco. Entendeu? Isso. O que acontece no banco é o seguinte, geralmente, aí vai depender de cada banco, né? Geralmente nos bancos tem uma parte de segurança, tá? Nessa parte de segurança lá dentro, tem coisas do tipo cadastro de celular, cadastro de smartphone, cadastro de computador, não é? Quando você instala um aplicativo de segurança no seu computador, eles baixam um software de proteção, não sei se você já percebeu, né? Que Guardião alguma coisa, tem sempre um nome desses. E no seu celular a mesma coisa. E na hora que você habilita a aplicação, essa aplicação solicita ao banco uma liberação daquele dispositivo de hardware, certo? E aí é sempre interessante você dar uma olhada nisso. Por quê? Porque o que os atacantes fazem é o seguinte, eles descobrem a tua senha no banco, baixam o aplicativo do banco, cadastra como se fosse você, não é? E podem tentar, por exemplo, uma engenharia social em cima da sua gerente para tentar liberar aquele dispositivo, né? Então, se você vai lá todo dia, olha o saldo, né? Não custa nada você passar na área de segurança e ver se existem esses tipos de recomendação, esses tipos de pendência, né? O pessoal do banco, sua gerente, ela não vai sair liberando essas coisas sem falar com você, mas alguém pode se passar por você. Então, eu evito deixar essas pendências travadas, né? E dar oportunidade, janelas de oportunidade para o hacker, por exemplo, fazer uma operação dessa hoje e daqui 2 dias tentar fazer uma engenharia social fingindo ser eu, entendeu? Porque se ele der o ok ali, o que vai acontecer? Ele entra no aplicativo do banco, né? Tá? Então, isso é um risco muito alto. Obrigado pela explicação. E eu faço cor aí com o Agostinho. Realmente, essas coisas de todo mês você tem que alterar a senha é complicado. Tomara que a sua gestão aí junto com o Guilherme surta efeito. Obrigado. Bom fim de semana para vocês. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Alguém perguntou no chat aqui. Quer falar ao vivo aí? Deixa eu ver quem foi. Caroline, não, né? indicar a Caroline, né? Indicar antivírus, prefiro não. Eu indiquei o Brave, porque o Brave é gratuito, ele é muito conhecido. Se eu falasse assim, browser de segurança, você vai pesquisar, é um dos primeiros que vai aparecer. Né? E é um navegador, né, Fragola? E é um navegador de uso genérico, gratuito e tal. Né? Então, agora não é muito difícil não, viu, Caroline? São sempre os mesmos aí, os mesmos players, né? Que estão aí no mercado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu entendi, Rodrigo, que você estava indicando um navegador, tipo assim, o Chrome ou... Ao lugar de a gente usar o Chrome ou o Internet Explorer, usaríamos o Brave, Isso, exatamente. Em casa. Em casa. No mapa, utilizar o que o mapa indicar. Porque é diferente. No mapa, existe uma gestão de segurança feita em cima do teu equipamento. Na sua casa, a gestão de segurança é você. Se você não faz gestão, então não tem ninguém fazendo nada. Né? Então é diferente, são coisas bem diferentes. Né? O Brave realmente eu tenho até no meu notebook em home office, né?
mas o homologado pelo mapa aqui é o Chrome, tá, pessoal? A gente faz muito uso do Chrome, até porque ele faz ligação com o nosso contrato com a Google, tá? Então, facilita bastante. E a gente tem aqui Firewall, antivírus, tem uma proteção... tem toda uma estrutura, né, Guilherme? Tem 300 camadas de segurança, mas na sua casa, se você preferir, é recomendável usar navegadores mais poderosos como o Brave, tá? O Brave é muito bom, sim. Muito... Ele restringe muito, tá? É quase um firewall particular, né? A Valéria perguntou aqui, Guilherme, sobre a recomendação de certificação digital. Tá? Certificação digital, eu recomendo o seguinte: sempre que você for pegar um SPF teu, que seja no token, aquele mais caro, aquele que ninguém pega, tá? Porque o certificado digital, ele está se tornando uma coisa assim, com o governo soltando agora a parte de transparência, soltando o governo digital, vocês obviamente já devem ter acesso ao GovBR, tá? Ao eGov, você vai fazer tudo, né? E o certificado digital, você quando cadastra, você entra como Gold, né, na plataforma. Então você consegue fazer muitas coisas. Então, para você fisicamente, qualquer operadora que disponibilize o certificado, você coloque no token. No caso do mapa, que a Valéria comentou, tem que entender qual a estrutura que está. Certificado digital, às vezes, é muito utilizado internamente para fazer autenticações. E aí vai depender muito de qual a estrutura que está sendo disponibilizada. É sempre bom você armazenar o certificado digital num hardware específico. Mas as empresas, muitas vezes, quando elas fazem esses projetos de certificação, elas não têm orçamento, porque os hardwares saem muito caros, os hardwares. Né? E o certificado em si, ele sai muito barato. Tá? Então, essa questão do NeoID tem que ser discutido junto com a equipe, tá? Da opção que for colocada. Na prática, qualquer certificado digital que você adotar, que estiver dentro da cadeia de autorização, tá? Pública, ele é válido. Se ele estiver dentro da cadeia da autorização privada e a raiz dele estiver disponibilizada, também é válido. Certo? E esse segundo caso é um caso que as empresas usam muito para baixar o custo. Certo? Tem uma pergunta muito interessante aqui, vou até te pedir sua ajuda, Fragola. O Fábio, as camadas de segurança se aplicam em quem está na rede mapa? Sim, as camadas se aplicam em quem está na rede mapa. Quando você usa VPN, e no caso da ponta, né, a gente está protegido pelos firewalls do mapa, por toda a infraestrutura de segurança do mapa. Quando você está no home usando VPN, você está na sua casa, você não tem nenhuma camada de segurança se você não tiver antivírus, por exemplo. E aí você pode passar um vírus para a rede do mapa. Então, por isso que VPN tem sido um dos principais alvos de hackers para a entrada dentro de rede de corporações e instituições, tá? Sobre a ponta, tá, Fábio? A gente está com algumas contratações para robustecer a segurança das pontas, tá? Das SFAs, essas pontas ainda que conversam com o mapa centralizado, tá? O caso do tribunal, né, acho que foi do STF, STF, cabeça minha não tá boa hoje, não. Até ser sexta-feira, final de tarde. Foi justamente uma VPN. Lá foi justamente uma VPN. O cara entrou pela VPN da casa do profissional. Entendeu? Não, teve o TRF também, o TRF sim, teve um anterior ao TRF. É coisa demais, gente, é o tempo inteiro. Tá? Esse é um dos assuntos que a gente quer abordar nas próximas apresentações também, né? Uhum. Sobre essa pandemia de ataques aí, tá, pessoal? Eu acho que... André, por favor, me tira uma dúvida, por favor. Eu estou em casa, em home office, desde 2020. Então, eu uso em casa o meu lote. Não consegui trazer, eu trouxe o computador que eu usava no mapa, mas não conseguimos colocá-lo na rede. Então, eu trabalho, né, no meu lote. Se eu instalo esse Play no meu lote, isso não vai dar... O Brave, ele é baseado no Google, tá? No Chrome. Então, ele dá muito pouca incompatibilidade. Se rodar no Chrome, roda no Brave.
O que você pode ter dor de cabeça no Brave é que é o seguinte, como ele é um browser seguro, ele bloqueia um monte de pop-ups, ele bloqueia rastreador, ele bloqueia uma série de coisas, tá? Que dependendo do site que você acessar, pode ser que ele exija que você libere algumas dessas coisas para acessar. O que você pode fazer é o seguinte, quando você acessar os sistemas do mapa, você acessa via o Chrome. Né? E quando você acessar os seus sistemas em casa, você acessa via o Brave. Tá? Não tem problema algum. Tá bom? Tá ok. Pessoal, vou precisar pausar as perguntas, tá? Nosso tempo já foi muito avançado, né? Vou agradecer aí, sem palavras, Fragola, te agradecer demais. Conseguir um espaço na agenda de um CEO não é fácil, viu? E no tempo que eu te chamei, foi um milagre, cara. Muito obrigado, viu? Mas eu gostei muito da experiência, muito bom. Estou aqui à disposição, tá bom? Obrigadão mesmo aí pela disponibilidade e pela apresentação tão rica, tá? Sensacional, tá? Marco, eu acho que o Bruno já teve que sair, né? Se quiser falar mais alguma coisinha para a gente encerrar, Marco, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Fragola, pela disposição, pela palestra elucidativa. Obrigado aí, pessoal, também que ficou até esse horário aí conosco. Parabéns, Guilherme, a equipe, Valéria, Fernando, que montaram essa agenda aí. A gente deve fazer outras agendas aí para os próximos meses. Ficou bem legal, vale a pena. Conscientização vale muito. A maior arma que a gente tem realmente é conscientização e conscientização e conscientização. Então, parabéns a todos, obrigado a todos que estiveram conosco aí até esse horário, nessa sexta-feira, e um bom final de semana a todos. Obrigado, gente. Boa tarde. Um grande abraço. Tchau, tchau.